Bom dia, sétimo ano! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Será a página 10. Então, gostaria que vocês pegassem o volume 3, página 10. O assunto de hoje é Leis de Newton. Então, peguem o material, estojo, caneta, para fazermos algumas anotações. Então, temos a página 10 sobre Leis de Newton. Então, quem foi Newton? Então, Leis de Newton significa Isaac Newton. Ele que trouxe muitas contribuições para a humanidade através do estudo das ciências, principalmente da física e da matemática. E há muito tempo, o ser humano busca estudar o movimento e as suas causas. Na Grécia Antiga, um importante nome desses estudos foi Aristóteles. Para esse filósofo, o movimento de um corpo dependia de uma força aplicada. Logo assim, que a força deixasse de ser aplicada, o objeto deveria parar, porque nós estamos falando sobre força, nas aulas anteriores, força e movimento. Então, Aristóteles falava que só existe movimento enquanto houver força. E também temos outros filósofos, outros contribuidores na área da física, na área da matemática e na área das ciências, que contribuíram para o estudo dessas leis. Aqui temos Galileu Galilei à esquerda e Isaac Newton à direita. Foram pensadores que contribuíram para o desenvolvimento dos estudos sobre o movimento. O último fez 3 enunciados sobre o movimento e suas causas, que ficaram conhecidos como Leis de Newton, que foram as 3 leis de Newton. No entanto, compreendemos atualmente que a ideia de Aristóteles traz alguns problemas, pois o que faz um corpo parar é justamente a ação de uma força que atua sobre o movimento. Em geral, as forças de atrito e de resistência do ar. Essa concepção se deve a inúmeros pensadores, entre eles o italiano Galileu Galilei e o inglês Isaac Newton. Então, cada um teve um pensamento sobre força. Então, o pensamento de Aristóteles foi que, depois nós vamos anotar no caderno, tá? Que eu vou passar para vocês. Aristóteles diz que só existe movimento enquanto houver força. E Galileu já teve um outro pensamento, que a força só é necessária para modificar o movimento. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos, então, ver qual é a primeira lei de Newton? Olha só, a primeira lei de Newton. Nós nos deparamos muito com essa situação. Dentro de um ônibus, dentro de um carro, chama-se a lei da inércia. Vocês podem grifar aqui, primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia, tá? O que define a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que seria isso? Aqui temos 2 perguntas para a gente pensar. Imagine que você esteja retornando à escola e esteja de pé no interior de um ônibus, em repouso, em relação ao piso. Quando o motorista aciona o freio bruscamente, então, nessa situação, o seu corpo entrará em movimento em relação ao motorista? Então, quando vocês, já muitas vezes pegaram o ônibus, então o ônibus começou a andar, como que ficou o nosso corpo? Então, o nosso corpo, ele tem tendência de ir para frente, não é mesmo? Então, caso isso ocorra, houve alguma força que o empurrou para frente? Teve alguma força que empurrou esse corpo para frente? Não, O nosso corpo, ele acompanhou o movimento do ônibus,
não é mesmo? Então, o corpo, ele continuou em movimento como antes. Então, o ônibus anda, o nosso corpo continua em movimento de acordo com o movimento do ônibus. E daí, quando ele vai frear, nosso corpo tende a parar, conforme o ônibus. Isso chama-se princípio de inércia. O corpo, ele está em movimento e ele tende a parar repentinamente. Agora vamos lá, vocês podem grifar aqui. Conhecida como princípio da inércia, está relacionada à tendência dos corpos de manter o estado de repouso, caso já estejam em repouso, ou estado de movimento com velocidade constante, caso já estejam em movimento. Então, nosso corpo, se o ônibus anda, o nosso corpo, né, ele está acompanhando a velocidade ele está em repouso, mas ele está acompanhando o movimento do ônibus. Ele freia o nosso corpo, daí ele tende a parar também. Então, isso chama-se o princípio da inércia. Por isso, a importância de usar cinto de segurança no carro, né? Quando a gente está viajando, até mesmo dentro da cidade. Porque se o carro está em alta velocidade, ele freia o nosso corpo, se não estivermos com cinto de segurança, nosso corpo pode ser lançado fora do carro. Quantos acidentes já não ocorreram com isso, né? Pessoas sem o cinto de segurança, com alta velocidade no seu carro, e teve uma queda, né? E o corpo foi, né, lançado fora do carro, porque o corpo continuou em movimento, sendo que o carro, ele teve uma queda, né? Ele teve que houve uma colisão. Então, isso chama-se a lei da inércia. O corpo, ele tende a continuar em movimento. Agora aqui, passageiros se seguram para não ser surpreendidos por alguma alteração brusca no estado de movimento do ônibus. Então, a mesma coisa dentro do carro. Nós devemos usar o cinto de segurança para não continuar com o movimento do carro, caso ocorra uma alteração brusca. Certo? Estão conseguindo entender? Espero que estejam. Vamos para a página 11. Então, essa primeira lei de Newton pode, portanto, ser enunciado da maneira a seguir. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força constante. Então, vocês podem grifar a definição da primeira lei de Newton. Agora temos uma tirinha aqui. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Vou ler aqui. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, vamos ver o que quis dizer essa tirinha. Ó. Na tirinha, o gato Garfield exemplifica parte do princípio da inércia. Inércia é ficar parado. Quando um corpo está em movimento, né, tem que ficar parado. Pois, para tirá-lo do repouso, será preciso que uma força resultante atua sobre ele. A situação do ônibus, tratada anteriormente, complementa o princípio da inércia. Então, para modificar a velocidade de um corpo em movimento, também é preciso que uma força resultante age sobre ele. É por isso que os passageiros devem se segurar. Certo? Então, vocês podem grifar até essa parte. Toda essa parte aqui, da tirinha até movimento. Agora, vamos à outra parte aqui.
Quando o ônibus, vamos aqui nesse parágrafo aqui, quando o ônibus é freado, a força de atrito diminui a sua velocidade. Os passageiros fazem uma força para evitar que continue com a mesma velocidade que estavam antes. Desse modo, evitam se movimentar em relação ao veículo. Se a freada for muito brusca, a força que os passageiros fazem pode ser insuficiente para impedir o movimento em relação ao ônibus, causando desequilíbrio e eventual queda. Essas ideias também estão presentes na primeira lei de Newton e justificam, por exemplo, o uso de cintos de segurança nos automóveis. Então, como eu falei, por isso a importância de usar os cintos de segurança. No caso de um acidente, no qual o veículo é parado bruscamente, um passageiro sem cinto tende a permanecer em movimento e, com isso, choca-se com o para-brisa ou com partes do interior do meio de transporte. Nesse caso, o cinto de segurança é o responsável por fazer uma força sobre o condutor e os passageiros, impedindo-o de continuar com o movimento anterior. Então, o cinto faz com que o corpo não continue em movimento. Agora que temos assim outro exemplo. Assim como acontece no ônibus com os passageiros que não estão se segurando firmemente, também temos o jockey continua seu movimento para frente por inércia. Um cavalo para bruscamente, olha aqui. Então, a pessoa, olha, se o cavalo para bruscamente e o corpo, a pessoa continuou em movimento, tá? Então, esta é a primeira lei de Newton. Conseguiram entender? A próxima aula nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Agora vocês vão realizar atividades sobre a primeira lei de Newton para entenderem melhor. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.